Podemos então começar? Pode começar, Ana. Tá. Boa tarde. Eu não. Algumas de vocês eu conheço, outras não. Ai, oi, Jussi. Ah, então eu conheço todas aqui. Então já estamos assim mais familiarizadas, né? Ó, a gente vai conhecer mais. Oi, Cris. Então, o que nós não estamos familiarizados é o conectando, mas vocês já vão ver que nós já somos conectando há um tempo pelas nossas ações, né? E é um caminho, foi um caminho que o empreendedorismo me fez encontrar, né? Que andando, né, conhecendo, descobrindo projetos, pessoas, né? E aí eu fui descobrir a pessoa, né, da Patrícia, né, que reside em São Paulo, tem toda uma atuação de vida em São Paulo, e mesmo longe, né, estamos perto pelo propósito. Então, ela tem uma caminhada longa, né, de profissional, né, uma profissional que tem aí uma extensa carreira em nível de finanças, também conhece muito do que é a cultura, o artesanato e ser um empresário, né? Ela tem um comércio, então ela entra em muitas convergências de caminhos do empreendedorismo, então ela consegue entender as diferentes realidades, desde aquela pessoa que está iniciando o caminho, né? Ah, decidi que vou levar a minha vida daqui para frente, eu vou levar os meus negócios, eu que vou ser o patrão da minha, né, do meu empreendimento. Então ela sabe como é que né? Essa decisão e também sabe o que é uma transição de carreira, né? Porque passou por isso também. E então ela, por afinidade, né, de vida, propósito de vida, ela decidiu então ser gestora, né? Teve uma ideia que na realidade teve coragem, porque a ideia é uma ideia que muita gente no Brasil tem, mas não tem coragem. E quando tem coragem, sabe que tem que ter um alto investimento, não se arrisca por ganhar mais trabalho, mas sim em troca, né, do valor financeiro, né? E então, como eu também passei por todo esse processo, né, de entender o que era empreendedorismo, de entender a mudança de visão depois da pandemia, de entender a política nacional, de entender a política local do meu município, de sonhar e de repente cair na dura realidade, de acordar, né? Sonhar e acordar, sonhar e acordar. Então, fui, com, fui compartilhar, né, essas angústias e a minha necessidade de ter uma outra carreira, de me fixar, me sentir segura, no sentido profissional também, né? Porque a gente pode ter várias profissões, a gente pode se descobrir, né? Não ser uma carreira só. E tem mais afinidade com uma do que com outra. Por exemplo, eu sou professora, mas eu digo que ser professor hoje está mais para uma missão do que para uma realização. Então, eu preciso me sentir realizada, não só em ganhar dinheiro e manter
né, a minha vida, a vida do meu filho, mas também me sentir realizada em trabalhar e ganhar o dinheiro, porque a vida é única, né? A gente não separa trabalho da vida, porque quando tu vê, a vida se foi, você passou a vida toda trabalhando. Então, não é possível você deixar de ser feliz enquanto estiver trabalhando e ser feliz para quando parar de trabalhar. Então, a gente tem que ser tudo junto, né? Eu tenho que acordar e dormir com a mesma sensação, né? De, poxa, que bom que hoje foi legal. Poxa, que bom que eu tô conseguindo ser feliz todos os dias e simplesmente por ter mais um dia amanhã, né? E não ficar colapsando, tipo, eu não tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, tô precisando de terapia porque não consigo olhar para minha equipe de trabalho. Então é bem triste descobrir que eu tô com uma doença por causa do trabalho, né? Uma doença gerada pelo trabalho. Então, isso é muito triste. Então, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para quem estiver aí vivendo, né? Então, e o que eu senti é a carência. Tanto é que eu fui unir esse grupo por uma situação de políticas públicas para o empreendedorismo na cidade. Só que poderes e poderes, né? Dê poder que você conhecerá ao homem. Então, também é muito complicada essa situação de você depender de uma política pública, porque a política pública, para existir, ela precisa de um político, e não são todos os políticos que veem vantagem, né, em propiciar isso. Para a política do político existir, o mundo tem que estar colapsando. Não existe política de político sem necessidades. Então, para se manter essa política no Brasil, as pessoas precisam ficar constantemente doentes, constantemente reclamando, constantemente com buraco na rua, porque senão não existe político, não existe verbas, não existe desvio. Então, eu estou nessa situação, né? E eu gostaria de mudar, depender de mim, né, dos meus colegas de trabalho de empreendedorismo, para a gente ver o que, enquanto seres pensantes, enquanto seres de atitude, o que a gente pode avançar e depender cada vez menos de uma política pública, e aí e contaminando um ao outro, né, nessa conjuntura de empreendedorismo, de vendas, de conexões, de realizações, de eventos, e que a gente consiga passar isso para as nossas famílias e viver a vida, que é o que eu acho que a gente nasceu para isso, para viver a vida. É isso, Patrícia. Não sei se eu fui muito delonga, mas eu acho que é isso. Delongas eu não diria, mas profunda. Eu vou abrir minha câmera para me apresentar para vocês, não se assustem. Oi, gente, eu sou a Patrícia. Desculpa, né, mas eu quis realmente me apresentar para vocês do jeito que eu estou, com faixinha na cabeça, porque eu passei por uma cirurgia no passado no cérebro, tá? Ele está funcionando muito bem, mas eu ainda estou aí num processo longo de recuperação, tá? A Ana, ela me abordou no final do ano passado, lá no Instagram. E aí, gente, eu olhei para essa menina e eu falei, que menina louca, gente. E eu mandei uma mensagem para ela que chegou até a sua grossa. Mas eu falei, meu amor, eu não sei se você percebeu, mas eu estou em tratamento de câncer. Não dá para fazer nada. Tipo, gente, eu estava naquele momento que não sei quantos dias de vida eu tenho mais, né? Você tá naquela expectativa, tipo, será que amanhã eu acordo viva? E ela estava ali no meu pé, me enchendo o saco, literalmente, mas numa confiança, numa vontade de fazer as coisas acontecer, que eu deixei ela lá no cantinho. Aí eu falei para ela assim, ó, vamos esperar? Eu falei, vamos esperar, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã, fica aqui. E ela ficou, gente, toda paciente, esperando as coisas acontecerem. E aí a gente foi passando o tempo, né?
Eu acho que isso foi mais ou menos em novembro, um pouquinho antes do Natal, né, das festas de final de ano. E aí veio dezembro, eu melhorei bastante, eu consegui fazer uma feira de artesanato aqui em São Paulo, dentro do meu projeto, em dezembro. E aí, em janeiro, surgiu a ideia de mudar o projeto, tá? Antes de eu começar a contar a história da mudança, eu quero contar para vocês como nasceu o projeto. Eu vou compartilhar minha tela aqui, uma apresentação bem breve aqui com vocês, só para vocês terem uma noção de como é isso. Aqui. Peraí. Sempre dá ruim, gente, quando eu vou compartilhar esses negócios. Vou ver aqui se eu consigo ficar. Vou fechar e abrir de novo. Para ver se vocês conseguem ver a minha tela. Oi, Amélia, que legal que você está aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Agora sim, aham. Perfeito. Agora sim. Então tá. Gente, o nome do projeto é Projeto Conectando, tá? E como que ele nasceu, né? Essa sou eu, Patrícia Matos. Eu sou pós-graduada em Direito Tributário e processual tributário. Não sou advogada, tá? Então não precisa me chamar de doutora. Porque geralmente quando eu falo que eu tenho pós em Direito, as pessoas já acham que eu sou advogada. Não, eu sou contadora. Eu sou formada em Gestão Fiscal e Tributária. Eu atuo como especialista tributária e contabilista. E também sou educadora, empreendedora e artesã. E aí, com todo este currículo, uma vasta experiência no mundo corporativo, um dia eu falei, eu quero mudar, eu quero empreender, eu não quero mais essa vida. Eu trabalhava numa multinacional, ganhava muito bem, mas também eu trabalhava muito bem, né? Eu sempre brincava, eu falava, para que ganhar tanto dinheiro, então nem tem tempo de gastar, né? A pessoa não podia nem tirar férias, eu tinha que tirar férias de 15 dias, ou então de 7 em 7 dias, porque realmente eu não tinha como deixar o trabalho. Muitas vezes eu entrava na empresa às 8 horas da manhã e eu saía às 6 horas da manhã do dia seguinte. E 8 horas da manhã eu estava na empresa de novo. Então era uma rotina muito estressante, que por um certo tempo eu gostei muito, mas chegou um dia que eu falei, eu quero mudar. E aí eu fui para o artesanato, gente. Eu conheci o meu marido, na época meu namorado, eu vi que ele tinha um talento manual e eu resolvi investir nele. Porque eu não tinha talento manual, gente, eu tenho talento em finanças. E aí eu vi que ele tinha um talento e eu conversei com ele e eu falei, ai, vamos investir? Quando eu conheci ele, eu estava dentro de um salão de beleza, né? Que foi como eu comecei a empreender. Eu comprei um salão de beleza com a inocência de achar que saber de finanças é o suficiente para você gerir um negócio. Hoje eu digo para vocês com toda certeza, gente, não é, tá? Para você gerir um negócio, você precisa saber de marketing, saber de compra, saber de custos, de finanças, de pessoas, né? Você precisa ter um vasto conhecimento. E na época eu tinha conhecimento de finanças. Então, se você falasse para mim, preciso que você faça um custo, preciso de uma precificação, qualquer coisa relacionada a isso, eu saberia. Mas eu não conhecia nada da área de beleza, né? E aí foi como eu comecei a gerar os atritos. E eu falei, não quero mais isso aqui. Aí eu conheci meu marido, né? Um namorado na época, e a gente foi empreender na área de artesanato. A gente começou a fazer feiras, né? A gente fez cursos, a gente começou a vender os nossos artesanatos. E aí um dia, depois de fazer muita feira e perder muito dinheiro, a gente olhou para trás e falou assim, nossa, o que a gente está fazendo, né? É porque a gente tem conhecimento. Meu marido, ele é engenheiro metalúrgico, ele é especialista na área de qualidade. E aí a gente pensou, falou assim, por que a gente não soma o nosso conhecimento e tenta trilhar o nosso caminho? E aí eu vendi para ele uma ideia de vamos fazer uma feira? Eu organizo. Com toda a ajuda dele, né? O conhecimento dele. Eu fui atrás de um local, aluguei,
fiz uma curadoria com um grupo de amigas daqui do meu bairro e falei, nós vamos fazer a nossa própria feira. E por que nós pensamos isso? Porque em todas as feiras aquelas que eu ia, que eu pagava às vezes 300, 400, eu cheguei a pagar R$ 600 em feira e não vendia nada. E aí eu percebia que quem vendia era o organizador, né? Não, e não estou dizendo aqui para você, gente, que toda feira é ruim. Não, existem feiras boas e pessoas honestas. Mas feira é uma coisa que você precisa conhecer e saber de onde está entrando. Quando eu comecei, eu era bem inocente e achava que eu podia vender meu produto em qualquer lugar. Porque eu batia lá na porta da feira, falava, olha, eu tenho aqui o dinheiro para te pagar, e ela deixava eu ir. Então, geralmente são essas feiras que não têm curadoria. A curadoria é o que garante que você vai estar ali no local certo para o seu público, de acordo ali com o seu produto, poder aquisitivo do bairro e tudo mais. Então, a gente fez a nossa primeira feira e foi um sucesso, e aí nasceu o projeto Conectando. Esse ano era 2020, né, meio de pandemia, a gente estava ali voltando ao novo normal, como a gente chamava, né? Então foi todo mundo de máscara e foi um sucesso o evento. A gente juntou 20 empreendedores e aí a partir daí o Conectando ele começou a tomar forma. E eu percebi que o que eu queria? Eu queria dar educação empreendedora para essas pessoas, porque na minha vida profissional eu já fazia isso, só que eu fazia isso com grandes empresas. Então, eu fiz contabilidade de empresas que muitos de vocês conhecem, né, em vários estados. Mas e aí? E quem faz a contabilidade daquele pequeno artesão que está ali sozinho no meio do mundo, né, sem ter dinheiro para pagar uma contabilidade? Muitas vezes ninguém. Hoje a gente tem instituições que fazem isso. Mas eu costumo dizer, muitas dessas instituições, elas são braços do governo. E será que eles te ajudam? Ou eles estão olhando só para eles? É como a Ana falou da questão das políticas públicas. Para quem que elas são voltadas? Será que toda política pública realmente é para te ajudar? A gente vê muita feira aí que é feita pelo poder público. E será que as pessoas conseguem vender nessas feiras? Tem curadoria nessas feiras? Eu participei de alguns projetos desses e confesso para vocês que eu não tive retorno, mas na feira que eu montei eu tive. Então eu comecei a olhar isso com outros olhos, né? Por quê? Principalmente porque quando a gente fala em empreendedorismo, gente, ele se tornou uma opção para muita gente diante do cenário de desemprego. Tem muita gente que não foi empreender por sonho, foi por necessidade. Então, se você tem a necessidade de ter ali o sustento da tua família, tu precisa ter uma educação, tu precisa ter um conhecimento, né? Nem que seja básico. E aí, quando eu falo conhecimento, gente, é conhecimento real. Não é aquela pessoa que vai virar para você e te dar o beabá e falar assim, olha, a partir daqui você vai ter que pagar um curso que ele custa 10 parcelas de R$ 550. Ela não está te ajudando, ela está ajudando ela, porque ela está vendendo o produto dela. E é isso que eu vejo, pelo menos aqui, né? Aqui em São Paulo, eu vejo muito isso. A pessoa vai lá e posta no Instagram, aula grátis. Quando você chega naquela aquela aula grátis é para vender um curso milionário. E muita gente compra. E muita gente se arrepende também. O que eu quero é justamente romper esse caminho, porque eu acho ele vicioso. Por que a gente não se une e por que a gente não faz isso acontecer de uma maneira mais saudável? Se eu tenho R$ 600 para pagar em um curso, por que não dividir com todos vocês? Porque ficaria muito mais fácil. Porque o curso é o mesmo, então muitas vezes você vai pagar R$ 600 num curso e vai ficar com ele só para você. A gente, dentro de um coletivo, de um projeto, o projeto vai pagar, né? Com o esforço de todos, o projeto vai pagar esses R$ 600. Não vai ficar caro para ninguém e todo mundo vai fazer bom uso. Aí a gente tem uma gama de canais do Projeto Conectando. Inclusive, eu já deixei no chat aí para vocês o nosso site, para vocês irem conhecendo e se familiarizando, né? Para vocês terem aí ciência de que a gente não é um fantasma, a gente não vai sumir de repente. A gente tem página no Facebook, grupo. O grupo do Facebook é para quem está dentro do projeto postar e posta à vontade. A gente tem as páginas do Instagram. Inclusive, a Ana já me deu a página do Instagram, que ela virou Conectando Itajaí, não sei se vocês estão seguindo. Os grupos
que a Ana tinha, ela já unificou com os grupos do Projeto Conectando também, então a gente tem agora 4 grupos, né, 2 de informações, um só para vocês fazerem vendas e um só para quem é associado, onde a gente compartilha as coisas que são exclusivas. A gente também tem canal de ofertas no WhatsApp e a gente tem canal de YouTube. Tudo isso para quê? Para a gente dar visibilidade para você, porque a gente entende que eu preciso não só te dar educação, mas te dar espaço. Então, dentro do projeto Conectando, eu vou fazer o que? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar como que você posta no Facebook, como você posta no WhatsApp, como que você posta no Instagram, como que você escolhe um bom evento para você poder participar, como que você tenta achar o seu público para você não ser mais um nesse mundo, né? Como que você evita cair em golpes. Eu vou usar a Ana aqui como exemplo, porque ela é uma associada do projeto, e quando eu fiz a proposta para ela virar a ser parceira, foi justamente para isso, porque eu vejo nela um potencial imenso, como ela disse lá, a questão da educação dela ser professora é mais uma missão do que uma realização. Eu vejo o quanto o olhinho dela brilha quando ela está tentando vender pacote de viagem e o como é difícil ela vender um pacote de viagem. E a gente tem trocado muitas das nossas experiências e conversas para eu tentar mostrar para ela, né, por que o pacote de viagens não está engrenando, né, por que caminho pode seguir, para a gente tentar ter alternativas de fazer isso acontecer. E é isso que o projeto propõe, pegar na mãozinha de cada um de vocês e fazer as coisas acontecerem. E para isso, gente, além disso, né, na verdade, o que a gente faz? A gente faz eventos, tanto online quanto presenciais. Por que eventos? Porque eu vejo que as pessoas, quando elas se conhecem, quando elas estão próximas, elas acabam desenvolvendo a empatia, né? Elas acabam se conectando de verdade. E isso facilita o entrosamento. Hoje, gente, o networking, ele é muito importante para todas as empresas e todos os negócios. Mas o que é o networking? Será que todo mundo sabe? Eu vejo que muita gente acha que networking é trocar cartão de visita. Não, não é. Networking é, de fato, você ter um contato ali que possa te atender no momento. Mas será que a gente indica qualquer pessoa? Também não. Pelo menos eu não. Se eu não conhecer o seu trabalho, se eu não conhecer você, eu não vou indicar você para qualquer pessoa. Então, aqui dentro do Conectando, a gente não é um grupo de WhatsApp onde você vai lá, posta e sai correndo. E muitas vezes, até você posta de uma forma que não é a ideal, né? Você vai lá, posta 5, 6 fotos, não coloca nenhum texto, nenhum bom dia, nem boa tarde, e aí você joga o seu produto lá e sai. Aqui a gente ensina até isso, né? Seja num evento online ou no presencial, dar um bom dia, uma boa tarde, perguntar como a pessoa está, conhecer o produto dela, é importante para que ela queira conhecer o seu também, né? Então, a ideia aqui dos eventos é a gente estreitar esse relacionamento. Hoje o Conectando, ele existe em São Paulo, né? A gente tem um evento presencial por mês e a gente tem as feiras. O que a gente faz nas feiras? A gente leva os nossos associados para colocar em prática tudo que eles aprenderam, desde o atendimento até como monta uma mesa, como que faz uma coleção. Porque imagina eu estar fazendo um evento numa casa de repouso. E aí eu vou usar lugares fechados, porque a ideia aqui não é fazer eventos de rua. Então, pensa, conseguir um lugar ali, uma casa de repouso para fazer um evento. Será que faz sentido eu levar um empreendedor que vende moda fitness? Alguém pode me responder? Vocês acham que faz sentido? Não, né? É, eu também acho que não, né? Porque tipo, é uma casa de repouso. Pode ser, gente, que a enfermeira seja jovem, pode ser que a médica seja jovem, mas a probabilidade de eu ter mais idosos, né, pessoas que não estão ali tão preocupadas com esse nicho é maior. Então, para isso serve a curadoria, para você entender, será que o seu produto se encaixa naquele evento? Porque hoje o que você mais tem é feiras. E muitos organizadores não estão preocupados em fazer a curadoria, eles estão preocupados em fazer o evento deles dar certo. E muitas vezes o evento dele dar certo é ele vender todas as vagas, independente de você ter vendas ou não. No Conectando, o que eu me preocupo é que você tenha sucesso. Porque eu sempre digo para todas, o seu sucesso é o sucesso do projeto. E é isso que eu quero, que o projeto tenha sucesso. Eu não quero que você venha para o projeto porque você gosta de mim ou porque você gosta da Ana.
Eu quero que você veja o valor que o projeto tem e como ele pode agregar valor ao seu trabalho, como que você pode crescer com ele. E aí é importante deixar claro que não é um projeto de feira, é um projeto de conexão. A feira é um plus que a gente dá para você começar a trilhar esse caminho. Eu costumo dizer que eu quero que o Conectando seja a porta de entrada para o seu sucesso. Aqui tu vai começar a dar os primeiros passos, né? A gente vai pegar na tua mão e te ensinar. E vai chegar aquele dia que você vai falar assim, ó, Ana, Patrícia, eu tô indo, porque eu aprendi e eu vou fazer uma feira de uma semana lá em Florianópolis. Então não dá para eu fazer aqui um encontro de empreendedores com vocês, porque para mim esse espaço ficou pequeno. Eu já alcancei um outro patamar. Então eu tô indo. Então é isso que eu espero para cada um. E aí, pensando nisso, a gente criou, em janeiro desse ano, e aí foi aí que a Ana entrou, o Conecta Club. É um plano de assinatura recorrente. Então, dentro do projeto Conectando, eu tive a ideia de criar um plano de assinatura, igual vocês veem aí em TV a cabo, streaming, né, música. É um plano de assinatura, só que é um plano de assinatura para empreendedores, onde você tem benefícios. Todo mês você faz um valor simbólico de contribuição, e todo mês você tem aí uma série de recursos para você fazer uso. Né? E aí, dentro desse plano, é onde a gente encontra aí os eventos, que são os encontros de networking. Eles vão acontecer tanto presenciais como online. O online, a gente tem mais constância, porque o online, a gente tem a possibilidade de gravar os encontros para vocês assistirem. Então, hoje eu consigo oferecer muito mais coisa online do que presencial. O presencial a gente faz uma vez por mês. E aí, quando eu fiz a proposta para a Ana, é exatamente isso que eu estou oferecendo para Itajaí, né? Os eventos presenciais, onde a Ana vai ser a nossa coordenadora, eu vou estar dando todo o suporte para ela e a retaguarda daqui de São Paulo. E eu já falei, quando eu tiver liberação médica para viajar de avião, eu irei até Itajaí conhecer todos vocês e participar junto. Mas hoje o que a gente consegue oferecer é a partir do online. E aí a ideia dos presenciais é a partir de setembro. E a gente vai fazer toda uma estrutura para que vocês tenham encontros maravilhosos. Inclusive, a Ana tinha compartilhado comigo a questão do terreno dela, né? A gente está desenvolvendo o projeto aí, não só para fazer os encontros presenciais em outros lugares, mas também ali no terreno dela, para a gente fazer as feiras presenciais. Então, a expectativa é que a partir de setembro a gente já comece a ter aí tanto encontro presencial, quanto feiras também. E sendo do clube, todas as feiras você tem uns valores diferenciados. Então, a gente vai fazer uma feira, a feira vai custar R$200. Para quem é associado do projeto, você paga 10%, você tem 10% de desconto, tá? E a ideia de ter essa feira, gente, não é que você vai ter que levar tudo. Tudo que o projeto conseguir absorver de custo, a gente vai fazer isso, quando a gente tiver dinheiro em caixa. Desde a mesa, a tenda, a grama que a gente precisa arrumar ali no terreno da Ana, né, toda a estrutura para te dar uma coisa confortável, bem como a divulgação do evento. Claro que a gente sempre pede, façam a divulgação de vocês. Por quê? Quando uma feira faz uma divulgação, ela atrai muito mais empreendedor do que cliente. Então, eu sempre ensino para todo mundo, tá, gente? Faz a tua divulgação, porque a tua divulgação chama o cliente, a minha chama o empreendedor. Então, pode ser que a feira esteja lotada se você fizer a divulgação sozinha, mas pode ser que ela esteja lotada de gente querendo expor na feira. E isso às vezes acontece, tá? Teve uma feira, gente, que eu não vendi nada, mas pelo menos umas 20 pessoas vieram atrás de mim, porque elas viram a feira e elas queriam expor na feira. E aí foi lá bem no comecinho, e eu fiquei muito chateada, muito, porque eu não vendi. E a primeira feira que eu organizei, eu expunha ainda, né? Hoje a minha loja está parada por conta do meu tratamento, mas lá atrás ela estava a todo vapor. E eu acho que eu fui a única pessoa que não vendi naquele evento. Mas por quê? Porque eu era organizadora de evento. Então as pessoas não queriam nem conhecer meu produto. Elas queriam conhecer a pessoa da Patrícia, a organizadora, elas queriam participar do evento. E foi aí que a gente foi olhando com outros olhos para esse projeto, e entendendo que ele era muito mais que o... Dia 15, eu já tenho um evento, mas eu vou conferir Ele era muito mais que o meu grupo... O microfone de alguém abriu. Ele era muito mais que o meu grupo de amigas no Norte. E esse projeto foi criando raízes.
Dentro dos nossos princípios, eu uso como pilares empatia, conexão e educação. São coisas que eu acredito. Eu acredito que quando a gente tem empatia, quando a gente compreende a dor do outro, a dificuldade do outro, é mais fácil você auxiliar no processo. Então, por isso, o Conectando, ele prega muito isso, né, de você ter empatia pelo outro. Não é você fingir ter empatia, é você ter de verdade. Então, é você conhecer o trabalho do outro, saber a dificuldade do outro e ajudar no que ele precisar. A conexão, e aqui a conexão cria vínculo, e ela fortalece o nosso propósito, que é, de fato, fazer a gente vender. Eu costumo dizer também, gente, que é impossível separar o CPF do CNPJ, porque por trás de todo empreendedor tem uma pessoa. E essa pessoa sofre, essa pessoa tem problemas, tem dia que ela não vai acordar bem. Então, quando a gente tem este vínculo, né, quando a gente tem essa conexão, é mais fácil até eu entender quando você não acordou bem e de repente você não conseguiu prestar aquele atendimento de excelência. Por quê? Porque eu sei que você é um ser humano. Eu sei que você está ali num dia difícil. Eu passei por isso, gente. Por isso que eu quis continuar conectando. Vou fazer aqui uma brecha para vocês. Quando eu comecei o Conectando em 2020, e ele foi a todo vapor, eu estava engrenando o Conectando quando eu fui diagnosticada com câncer. E o último evento que eu fiz foi em dezembro de 2022. Quando eu fui diagnosticada era janeiro de 2023. Eu já estava num processo, mas eu não contei para ninguém. Quando eu fui diagnosticada, eu tentei não contar também. Só que em maio de 2023 eu tive uma internação. E era época de imposto de renda, pessoas queriam fazer eventos. E eu simplesmente, um dia, tive que falar, gente, eu estou internada, estou no hospital, eu estou no tratamento de câncer. E foi aí que eu me vi sozinha. Foi aí que eu percebi que essas conexões que eu tinha, essa empatia que eu precisava, ela não existia. Por parte de muitas pessoas que estavam ali do meu lado, que eu conhecia e que eu confiava. E que eu achei que era recíproco. Então, assim, eu me vi naquele momento sozinha. E foi triste, tá? Foi difícil, mas eu segui adiante. E por que eu segui adiante? Porque naquele momento eu percebi que o projeto Conectando era muito maior que isso. Ele era maior que aquelas pessoas que eu conhecia. Teve um dia que eu recebi uma mensagem de uma empreendedora de Campinas. Eu não moro em Campinas, tá, gente? Eu moro em São Paulo, capital. E aí ela me mandou uma mensagem assim, Paty, tô te acompanhando, fica firme, vai dar tudo certo. E aí eu li aquela mensagem, eu falei, desculpa, meu amor, eu não me lembro de você. E ela falou, você não me conhece. Eu sou uma empreendedora que eu sigo o projeto Conectando e estou te acompanhando desde então. Aquilo, gente, mexeu de uma tal forma comigo, porque assim, essa foi a primeira mensagem que eu recebi. Porque eu tive duas fases aí no câncer, né? Teve o primeiro diagnóstico, teve a remissão e depois teve o tumor do cérebro. Então, assim, foram tantas pessoas e tantas mãos que se estenderam, que eu falei, talvez o Conectando não seja só um projeto, talvez ele seja um propósito, uma missão de vida, e por que não, né, continuar esse projeto tão bonito, mesmo com a minha loja parada. Por isso que eu quis voltar. Então, assim, foi essa conexão que me fez voltar, que me fez entender que, sim, é um projeto muito legal, eu tenho pessoas com quem eu posso confiar, e quem estiver dentro da mesma proposta vai se conectar comigo. Assim como foi a Ana, que ela veio para mim em novembro do ano passado, e eu falei para ela, querida, não dá para fazer nada com você, e ela ficou aqui esperando. Gente, ela ficou 6 meses aqui esperando, até chegar uma oportunidade que ela pudesse trabalhar comigo. E hoje eu digo para vocês, eu estou muito feliz de trabalhar com ela, realmente. Quando eu fiz a proposta e ela aceitou, eu dei pulos de alegria. E aí o nosso último princípio, gente, é a educação, né? E eu acho que quem ensina aprende mais, e eu acredito que o amor e a educação, ele transforma o mundo. E isso serve para todo mundo. Não dá para você atender um cliente bem se você não dá nem bom dia no WhatsApp quando ele te manda mensagem, né? Aquela pessoa que te manda um WhatsApp assim, oi, qual o valor? A gente já começou aí um atendimento meio deturpado, né? Inclusive, depois, né, para quem vem para o projeto, vocês vão ver que tem vários e-books que ensinam como fazer um atendimento bom no WhatsApp. Um bom dia, um boa tarde, um como vai, um posso te ajudar. Gente, ele não é difícil de fazer. E ele engrandece muito o teu trabalho. Então, é isso que a gente quer. Dentro do nosso time, gente,
eu coloquei aqui os pilares, tá? Vocês vão ter palestras e conteúdos diversos, mas 3 eu achei fundamental. Então, eu tenho a Nicole, que ela é mentora em marketing, e aí ela dá todo o suporte que você precisa para você dominar as ferramentas para fazer a sua divulgação. Esse final de semana mesmo aqui em São Paulo, a gente tem um workshop sobre Instagram na prática, mas não é aquele workshop que a pessoa vai lá e vai te vender um curso, não, gente. Os nossos encontros é de fato para você aprender. Então, é um encontro onde a gente vai pegar na tua mão e vai falar, ó, isso aqui é um formato de Reel, isso aqui é para fazer um post collab, aqui você cria um pin de destaque, e para que serve cada função. Essa é a ideia principal. Dentro do time, eu também tenho a Suzidália, ela é psicóloga, e aí vocês vão falar assim, mas por que uma psicóloga? Gente, não precisa perder a saúde mental para empreender. Eu acho que muitas pessoas acabam ficando doentes porque tá ali tentando, e não consegue, e aí vem uma depressão, uma ansiedade. E hoje, eu acho que cuidar da saúde como um todo, tanto a física quanto a mental, ela é importante para empreender. Porque se você não está num dia bom, como é que você vai prestar um atendimento bom? Então, dentro do nosso grupo, a gente tem, né? Tanto a Nicole quanto a Suzy, elas dão uma palestra por mês com temas voltados para os interesses dos nossos empreendedores. E ela também fica disponível para conversar com você quando você precisar. E eu, que sou idealizador do projeto, tá? Eu faço a parte de mentoria tributária e fiscal. E eu vou falar para vocês, eu não dou palestra, tá? Eu dou eventuais quando necessário. O que eu dou é a mentoria individual. Então, você falar assim para mim, Paty, preciso da apresentação do meu produto. A gente vai marcar uma conversa particular, seja por WhatsApp, por Google Meet, pelo que você achar melhor. E eu vou te ajudar no que tu precisar, tá? Você fala assim, Paty, estou na idade de me aposentar. Porque, sim, muitas pessoas que estão com a gente já têm a idade de se aposentar. Você me ajuda? Sim, eu te ajudo. E eu não te cobro nada mais por isso. Isso está dentro do projeto. Seja uma aposentadoria, seja uma abertura de MEI, um encerramento de MEI, uma orientação de precificação, tudo isso está dentro do projeto. Tá? E aí, por que é legal você vir e fazer essa assinatura, né? Vir participar do Conecta Club? A economia, porque você vai ter acesso a vastos conteúdos por um valor mais simbólico. Você tem a garantia de vaga nos eventos, então quando você participa dos encontros de empreendedores, a sua vaga está lá. Aí eu tenho 100 assinantes, então o meu evento ele tem que ter vaga para no mínimo 100. Se eu tenho menos, eu tenho 10 assinantes. Eu vou fazer um evento para 20. 10 vagas são os meus assinantes. Né? As pessoas, os convidados extras vão ser os 10 que sobraram. Você se torna membro da lista VIP, então a gente tem os nossos grupos onde você pode postar o seu trabalho, e só você e quem é assinante posta ali, é diferente daquele grupo, inclusive o grupo que vocês fazem parte, que eu fiquei olhando, não sei se vocês percebem, mas poucas pessoas ali interagem com as postagens de vocês, né? Porque eu vejo que cada uma posta e sai correndo. Nos nossos grupos isso não acontece, porque a gente prega isso, né? A empatia, o ajudar o outro. Então, você vai postar o seu trabalho, vai ter sempre alguém ali para te dar aquele amparo, que já comprou, que pode divulgar, né, que vai te dar uma indicação, para te dar essa visibilidade. Fora isso, você também vai usar os nossos canais para divulgação. Então, você pode fazer post collab no nosso Instagram, no Instagram, no caso da feira, tá? Só no da feira. Você vai poder usar o grupo do Facebook, você vai poder usar o grupo de WhatsApp, e isso tudo te ajuda. E essa aqui, finalmente, é a proposta que a gente tem para você, com tudo isso que eu te falei, né? É um plano empreendedor, que ele vai te dar as palestras mensais online de suporte psicológico e de marketing, as palestras online com convidados, o suporte nas áreas fiscal, contábil, previdenciária e jurídica, os nossos canais para divulgação, o desconto de 10% no caso, quando a gente for ter feira presencial e você quiser fazer feira, o portal de conteúdo que é exclusivo para os associados, e os acessos aí aos encontros, né, de empreendedores, que aí não tem nenhum custo. A gente fez um estudo e a gente chegou num valor de R$ 45 mensal. Ele pode ser para algumas pessoas caro, porque eu não sei a situação financeira de cada um, mas é o que a gente entende que é viável para a gente conseguir montar a estrutura. Não é qualquer estrutura, é uma estrutura de valor para vocês, né?
E aí, eu vou passar essa apresentação para vocês em PDF. Aqui tem o site, que é onde faz a adesão, é via cartão de crédito, é uma assinatura recorrente. Qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, se vocês queiram saber mais do projeto, ou se vocês falarem para mim, Patrícia, não dá para pagar esse valor agora, porque está difícil. Porque, assim, eu passei esse projeto para a Ana e ela falou, não, é legal, inclusive porque ela faz parte do projeto desde lá do começo do ano, mas eu não conheço a realidade financeira de todo mundo. Então, acho que cada um tem aí o seu momento. O que eu quero é deixar as portas abertas para vocês, para a gente, de fato, ser uma comunidade e crescer junto. Porque hoje, com esse valor, o que a gente consegue? A gente consegue puxar muitas coisas para vocês terem aí muitas oportunidades. E aí a gente tem também patrocinadores, porque dentro desse valor, gente, a gente tem hoje 20 associados. Mas a gente não consegue patrocinar tudo que a gente precisa com esses valores. Porque as coisas muitas vezes são caras. A gente remunera as meninas, no caso, né? Eu acho importante a gente, nem que seja um valor simbólico, mas prestigiar o trabalho de todo mundo. Quando a gente vai fazer os cafés, a gente paga esses cafés também. E, claro, a gente tem os nossos patrocinadores, né? Que aí é o Ateliê Toque de Maria, daqui de São Paulo. Randomic Lab é uma empresa da Dinamarca, ela é patrocinadora. E aí a gente tem tipos de patrocínios diferentes. A gente tem a Monarca Papéis, a gente tem a Hated, que foi patrocinadora da última feira, Manjericão, a GK Personalizados. E como que as pessoas patrocinam? Algumas dão brinde para sorteio, outras elas dão dinheiro e a gente coloca a marca dela nas camisetas dos nossos eventos. Outras elas dão descontos, né? Então a gente, em vez de pagar num produto que custaria 1.000, a gente vai pagar 500 e os outros 500 entram com patrocínio. Por quê? Porque eu consigo ter essa visão de empreendedor. Eu não posso querer ter tudo de graça para mim e para o outro nada. E é por isso que o projeto está caminhando para o sucesso, porque a gente consegue entender isso. Eu costumo dizer, gente, que às vezes o grátis sai caro. Eu tenho aí a Marta Rive Aromas, que também é patrocinadora. A Lifelight, gente, é a minha empresa, né? Como eu não estou expondo, muitas coisas que faltam, eu acabo tirando da minha empresa para suprir aí as necessidades. Então, eu jogo ela aí como patrocinadora, com apoio que preciso, às vezes, de produtos. A minha empresa é uma marcenaria criativa. Então, muitas vezes eu faço brinde para os eventos, porque eu tenho madeira aqui, estocada, que sobrou, porque a gente teve que parar e não sabe quando volta. E aí, para finalizar, eu vou deixar aqui essa frase com vocês. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Essa é uma frase do Peter Drucker, que eu acredito muito. Eu vou salvar essa apresentação, compartilhar com vocês, e agora eu vou abrir espaço para vocês tirarem as suas dúvidas, perguntarem, e a gente se conhecer um pouquinho melhor. E aí, o que vocês acharam? Ninguém quer falar nada? André? Cri. Posso falar, então? Primeiramente, quero agradecer, tá, Ana, esse convite, né, e a tua disponibilidade, Patrícia, de estar fomentando, né, aqui em Itajaí, esse movimento, né, de pequenos empreendedores. Eu era empreendedora lá em Curitiba, fui empreendedora por 10 anos na área de transporte escolar. Então, muito da tua fala aí e da fala da Ana são realidades que eu vivi também, né? Hoje eu estou aqui, eu moro em Navegantes, mas grudadinho com Itajaí aqui, é só atravessar a balsa. E eu atuo mais em Itajaí, na verdade. Eu só moro em Navegantes. E eu tenho alguns questionamentos em relação ao desenvolvimento do empreendedor, Patrícia. Como que o projeto vê isso, assim? Porque eu vejo, até por conta da minha experiência mesmo, assim, pessoal, o quanto eu precisei mudar a minha mentalidade
algumas coisas que eu achava que não ia dar certo, era difícil, porque eu tinha muitas crenças que me limitavam para realmente empreender e sair de uma situação para outra. Então, eu queria saber de vocês, como que o projeto vê essa questão dessa, é, dessa necessidade mesmo, né, do empreendedor, de entender mesmo como funciona, que algumas vezes a gente acaba colocando dificuldades onde às vezes não tem, sabe? Então, queria, se você puder me responder, se você entendeu. Vamos lá, eu vou ver se eu entendi, tá? Mas eu vejo muito disso. Por quê? Porque eu sou contadora. E aí, gente, eu não tenho só projeto, eu tenho clientes, né? Então, eu tenho pequenas empresas, pequenas e médias, que são meus clientes. E às vezes eles vêm para mim com uma demanda que você fala, mas isso talvez não seja um problema. E aí você tenta passar para a pessoa que isso é fácil de resolver. E eu, com a minha experiência, eu consigo trabalhar isso dependendo da idade da pessoa. Por quê? Quando eu tenho um empreendedor de 25 anos, porque eu tenho um empreendedor jovem, é mais fácil eu virar para ele, dependendo do problema, e falar, vamos pensar aí no marketing. Quando eu viro para ele e falo, olha, o teu marketing, você precisa fazer uma campanha no Google, você precisa ir para o Instagram, para ele é mais fácil de entender. Quando eu tenho uma senhorinha de 60, 70 anos, e eu viro para ela e eu falo, você precisa fazer uma divulgação no Instagram, ela já tem um surto, porque ela nem sabe mexer no Instagram. Sim. Então, o que eu tento fazer? Sentar com essa pessoa e entender aonde que ela quer chegar. Porque isso é o mais importante do empreendedor, saber onde a pessoa quer chegar. Se você quer vender bolo em casa para os seus vizinhos, você não precisa ter um CNPJ, minha amiga. Você não precisa pagar imposto para o governo à toa. Exatamente. Se você já é aposentada, porque 2 aposentadorias não existe. Então, eu tento olhar com os olhos da realidade, tá? Para garantir para a pessoa que, se você quer só vender bolo para ter uma renda extra e vai ficar ali só para os seus vizinhos, não precisa abrir um CNPJ, não precisa se transformar em 10. Faz os seus bolos, faz a sua divulgação no boca a boca, se for mais fácil para você fazer pelo Facebook, fazer pelo WhatsApp, ou de repente, tu tem um filho mais jovem, né, que às vezes o filho ajuda, né, nem todo mundo tem filho que ajuda, mas às vezes ajuda. Então, assim, ensina teu filho a fazer um post para você, ou muitas vezes, gente, eu mesma faço isso, tá? Tem muita gente que eu mesma faço a divulgação, porque eu vejo a dificuldade da pessoa, Sim. e eu vejo o produto de excelência que ela tem, ela precisa só de um empurrãozinho. E até esse empurrãozinho chegar, né, até ele engrenar, alguém tem que ajudar. E muitas vezes eu me coloco nesse lugar. Foi isso que você perguntou, né? Isso, mas assim, o projeto tem isso desenhado para fazer digamos, um plano de ação para esse desenvolvimento do empreendedor no geral? Eu não trabalho de forma generalizada. Por quê? Porque cada pessoa é única. Então, assim, o que a gente faz no generalizado são as palestras de conteúdo de marketing e da psicologia, tá? Por quê? Porque aí a gente trabalha como um todo e você vai ter insights. Sim. É por isso que eu te falo, as pessoas estão disponíveis para você, para trabalhar com você no individual. Então, vamos pensar assim, você tem uma demanda que é só sua, porque cada indivíduo é único. E aí, o que eu posso fazer? Se for uma demanda da minha área, for uma coisa de precificação, de finanças, um tema mais voltado para essa área, tu vai me acessar e eu, junto com você, a gente vai desenvolver esse planejamento, tá? Isso não vai ter nenhum custo. Eu vou trabalhar no individual com você, que é o que eu estou fazendo com a Ana, tá? A gente está ali desenvolvendo várias coisas para tentar engrenar lá a agência. Então, a gente vai fazer encontros mesmo, né? Às vezes conversa por WhatsApp, mas para você conseguir olhar com mais cuidado para aquele teu caminho. Se for uma demanda de marketing, você pode falar com a Nicole, ela vai te ajudar. Se for uma demanda de cunho emocional, né, você pode falar com a psicóloga. Ou se for uma demanda, vamos pensar assim, mas eu tenho uma demanda que é religiosa, porque isso pode acontecer. Hoje a gente tem no grupo pessoas de várias religiões, tá? E eu não misturo religião com trabalho, respeito todas as crenças.
Mas a gente entende hoje que tem pessoas que trabalham com crenças, né? E elas querem pregar isso para você. Eu costumo pedir para vocês não pregarem, né? Deixa cada um acreditar no que é importante para si e respeitar o próximo. Então, se você tem uma demanda aí que foge daquilo, a gente vai buscar um palestrante que fale ali de acordo com a sua demanda e vai fazer uma palestra para aquele tema. Entendi. Uhum. É mais ou menos E assim. não, tá clareando. O Conecta São Paulo, ele vai ser, o Conecta Itajaí vai ser um braço de São Paulo, isso? Exatamente. E aí, quem vai gerenciar isso, daí seria a Ana aqui em Itajaí. Exatamente. E em Itajaí a gente já tem uma associada. Por que eu tive a ideia de convidar a Ana? Porque eu tenho 2 pessoas de Itajaí no grupo do Conectando. A Ana e uma pessoa que mora, não sei se vocês viram no Instagram, mas ontem a gente teve uma palestra que foi da Amanda. A Amanda, ela é uma empreendedora de geleias e ela mora no bairro São João, aí em Itajaí. Ela já está no Conectando desde de dezembro do ano passado. Ela entrou um pouquinho antes da Ana. E aí, quando eu vi a possibilidade, né, e eu vi o potencial que a Ana tem para fazer essa organização, eu fiz a proposta para ela pensando nisso. Porque a Amanda já migrou para o presencial. Então, a gente está agora correndo atrás de fazer a estrutura de como serão os encontros presenciais, para a gente colocar isso em prática, porque no papel ele já está saindo. E aí, qual seria o papel da Ana? A Ana vai me ajudar a trazer os palestrantes, porque ela conhece vocês mais de perto. Então, ela vai falar assim para mim, Paty, as meninas precisam de uma palestra presencial de venda. Vamos buscar um expert, né, em vendas. E aí, quando a gente fala em expert, gente, não precisa ser aquela pessoa que vai cobrar a palestra mais cara. Não é essa a ideia. Mas a ideia é aquele profissional que a gente tem certeza que não vai sair espalhando nenhuma besteira. Vou dar um exemplo. Tem muita gente na internet que fala que precificação é você fazer o produto vezes 3. Não sei se vocês já viram isso. Já. Precificação não é assim, gente. Então, assim, eu não vou levar uma pessoa dessas para dar uma palestra para vocês, porque precificação não é assim. Sim. Eu vou levar uma pessoa para vocês que sabe o que é um markup, né, que sabe o que é um custo, um custo direto, indireto, mas que pelo menos sabe os conceitos. Não sei se vocês viram, mas o MEC, essa semana, ele proibiu alguns cursos de terem aula online. Justamente por quê? Porque, gente, a educação nesse país está prejudicada. A gente vê pessoas compartilhando ideias, coisas, que você fala, meu Deus, aonde vamos parar? Exemplo disso aí é a Bebê Reborn. Nada contra as bonecas, gente. Mas tem gente levando boneca no hospital de gente. Que é isso? Na minha época, eu levava as bonecas da minha filha no hospital. Mas aqui em São Paulo, a gente tem um hospital de boneca. Para quando o braço quebrou, a gente vai lá e conserta. Né? Eu não vou levar ela no mesmo hospital que eu fiz a cirurgia do crânio. Isso não faz sentido para mim. Então, dentro do Conectando Itajaí, a gente vai ter esse braço. Só que a parte do online, seremos todos um só. Porque eu acho que a gente consegue estreitar esse relacionamento. Então, as festas online, tudo que a gente tiver aqui em São Paulo vai ter Itajaí e vice-versa. O dia que a Ana falar assim, Paty, tem um palestrante aqui em Itajaí que o conteúdo é bom, a gente vai colocar ele na programação e vamos assistir a palestra como um todo. Ah, mas as palestras vão ser que horário? De manhã, de tarde, de noite? Depende. As palestras são de acordo com a demanda do palestrante. E aí, se você não pode assistir naquele horário, todas as palestras, tá? Todas ficam gravadas, a gente tem um portal, a gente sobe ela para o YouTube e só você tem acesso para assistir aquela palestra. Inclusive, você entrando agora, você vai ter acesso a tudo que aconteceu desde o começo do ano, tá? A gente não vai deixar travado para vocês. Então, vocês vão poder pegar todos os conteúdos desde janeiro, todas as palestras que já aconteceram, e ainda tem palestra, a última desse mês, que acho que está até mais próximo de vocês, é um palestrante do Rio Grande do Sul. É uma pessoa que tem o mesmo nível de pensamento e conhecimento, ele é um executivo de vendas, e aí ele vai dar uma palestra online dia 28 de maio. Eu até já postei nas redes sociais. Todas as palestras são exclusivas para os associados. Ah, mas eu vi que você deu uma palestra gratuita. As palestras gratuitas são a de vocês. Porque uma coisa dentro do clube que a gente fez foi o espaço do associado. Então, vamos supor aí, Andresa, com o que você trabalha, Andresa? Agora? Eu? Treinamento. Na verdade, eu tenho 2 atividades. Trabalho na área social,
e também com treinamentos de empreendedores e liderança. Ah, legal. Então, vamos supor aí, né? Andressa, você quer mostrar o seu trabalho, quer dizer como funciona. Eu não vou deixar a sua palestra fechada. Por quê? Porque eu consigo te dar a oportunidade de, se alguém quiser vir conhecer o teu trabalho sem se filiar ao projeto, eu deixo essa porta aberta. Porque uma coisa é a pessoa vir para o projeto, outra coisa é ela querer conhecer o trabalho de uma única pessoa. Então, assim, todas as palestras dos empreendedores que fazem parte do grupo, eu sempre deixo aberto para o teu público e para o público do projeto assistir. Porque eu acho que é mais uma possibilidade aí de mostrar o teu trabalho. E claro, né, olhando aí para o teu negócio, para você entrar para o público, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender qual é o teu público, para eu poder direcionar para quem que eu vou fazer a tua divulgação. Por quê? Ah, o teu público é empreendedor. Ah, então empreendedor a gente tem bastante. Mas empreendedor de que área? De que nível? Vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma cantora no grupo. E aí ela faz shows em parques, em eventos públicos. Então, o que eu sempre converso muito com ela, o teu show não é para vender para um MEI, porque ele não vai ter dinheiro para pagar muitas vezes. Sim. É para a gente vender para uma empresa. Então, a gente tem que trabalhar essa divulgação para isso. Para a prefeitura, para empresas, para pessoas que tenham poder aquisitivo de pagar isso. Então, sempre eu vou estar direcionando para ser o mais assertivo possível. Entendi. Tá ótimo. E aí tem uma fidelidade nesse programa, como nesse projeto? Nenhuma fidelidade, tá? Você quer fazer parte do grupo esse mês, quero conhecer. Você vai lá, assina, você usa seus 30 dias. Aí não gostei, não quero mais, não atendeu uma expectativa. A partir do momento que você cancela a assinatura, você vai lá, bloqueia, acabou. Você pode me mandar uma mensagem, eu tiro você do grupo, você perde o acesso aos conteúdos, e ótimo, tá? Eu não deixo a fidelidade porque eu acho que acaba sendo um pouco injusto com as pessoas, né? Gente, porque é que nem plano de celular, né, gente? Ai, você vai fazer aquele negócio, você não gostou, era uma promoção que parecia dos sonhos, e você vai ficar amarrada ali o resto. Aí você fica amarrada, não, eu não faço com o outro o que eu não quero que façam comigo. Então, nesse ponto, é tudo bem transparente. É você abraçar a ideia, vir, e eu posso dizer para você, a gente tem empreendedora do Rio de Janeiro, e aí ela ficou na dúvida se ela vinha, se ela não vinha, né? Ela não faz os encontros presenciais, mas ela é associada. Mas ela veio e ela gostou, e ela foi ficando. Mas quando ela veio falar comigo, ela falou, Paty, eu vou fazer um mês só, tá bom? Eu falei, tá bom. Ela já tá desde março, a gente já tá entrando em junho, né? E ela continua. Eu falei, que bom, então sinal que tá fluindo. A ideia é essa, Andressa, é você compreender a essência, e se você se identificar, você fica. Se não, as portas estão abertas para você ir, inclusive para você voltar depois, sem problema nenhum. Sim. Fala, Aninha. Inclusive, como eu fiquei um pouco afastada devido à entrada novamente às aulas, né? Uma nova adaptação, porque fiquei 8 anos fora de sala de aula, e a gente pensa que tudo é relativo quando a gente pensa em relação ao tempo, né? Depende do qual é a ótica que você está relacionando o tempo. Então, por exemplo, quando eu relaciono a ótica do tempo em relação à minha vida, aos anos de vida, 10 anos para mim passaram voando. Mas quando eu relaciono 10 anos para mim fora de um trabalho que era a minha rotina, nossa, foi muito tempo, porque muita coisa mudou em 8 anos quando eu cheguei agora esse ano, 2025. Então, o impacto foi bem grande. E aí eu deixei o conectando, sabe assim, a deriva. E aí a Patrícia me intimou, ela, ô amiga, não precisa ficar no grupo. Aí eu pensei assim, meu Deus, que Patrícia honestíssima é essa? Eu pagando o grupo, né, ali associada, e ela falando assim, querida, pode ir embora. Você não tá trabalhando o que você tá prometendo fazer contigo?
E daí eu falei, não, Patrícia, eu quero ficar e eu vou fazer certinho ali o que tem para eu ouvir, as palestras, né? É porque eu tô assim num samba que só, né? E aí mistura tudo, né? Que vem tudo junto, aí você não tem como separar. Mas agora eu tô assim indo devagar, mas eu achei isso muito honesto. Porque se fosse uma outra gestora, como já aconteceu, para ela é bom, porque tá pegando meu dinheiro e tá ótimo, né? Então, uma pessoa chegar e falar, poxa, tu vai ficar gastando teu dinheiro aí se você não tá querendo fazer isso, né? Então, isso foi muito transparente da parte dela. E aí que me dá mais confiança em permanecer, porque é uma pessoa que não te segura por interesse financeiro. Ela te cobra a via de mão dupla. Então, isso é muito bom diante do que a gente vive todos os dias, né? Que todo dia todo mundo quer ganhar o seu. E às vezes não é ético, né? Então, ela foi muito ética com relação a isso. Muito bem. Viu, gente? Então, assim, se você sumir, vocês vão receber uma mensagem para perguntar, tá tudo bem? Tá atendendo as expectativas? Tipo, quer ir embora? Pode ir. A amizade é a mesma, gente. Ju, você quer perguntar alguma coisa? A Ju, eu não conheço, gente, mas ela curte vários posts meus. Tá desligado o microfone. Liguei. Então, eu gosto de acompanhar muito. Acho que a Andresa perguntou tudo que eu tinha vontade de perguntar, então, nenhuma dúvida. Que ótimo. Amélia? Sem nenhuma dúvida também, tá? Bem tranquilo, bem justo. Acho que conexão com o Brasil vai fazer bem. São ideias diferentes, com pessoas totalmente de realidades diferentes. Acho que é bem para a gente crescer. Isso é importante. Bem colocado, Amélia. É uma coisa que eu tenho plena ciência, gente. O Brasil é imenso, é vasto. As pessoas são, cada uma, um ser único. Então, olhar para cada uma delas e tentar enxergar elas como elas são, a realidade que elas vivem, né, é muito importante. Eu sempre falo para a Ana, vender um pacote de viagem de turismo no Sul não é como vender um pacote de viagem de turismo no Nordeste. São realidades diferentes. Não dá. Né? Então, você precisa também entender isso. E por isso que eu chamei a Ana para coordenar vocês aí. Porque eu sei que minha realidade aqui é uma, de vocês é outra. Mas, claro, que tudo que a gente puder crescer, aprender, né? Inclusive, a gente tem parceiros aqui. Nesse encontro que a gente vai ter sábado no presencial, a gente tem uma parceira de fotografia. E aí eu estou tentando fazer ela fotografar os nossos eventos. E aí eu brinquei com ela, né? Eu falei, gente, aproveita, porque agora a gente tem um braço lá em Itajaí. Eu falei, imagina, no final do ano, a gente ter evento em Itajaí, você vai sair daqui de São Paulo, fotógrafa, fazer cobertura do Conectando lá em Santa Catarina. Aí ela falou, nossa, Tati, que legal. Eu falei, pois é. Eu falei, ó, que luxo. Então, assim, abrindo fronteiras. Exatamente. Eu quero que vocês, né, assim, que todos nós tenhamos esse olhar. Eu posso, sim, fazer muita coisa. Eu sempre falo que a gente pode ir longe, mas se a gente vai junto, né, é bem melhor. Né? Quando um cansa, o outro vai lá, senta, pega um copo d'água e continua a caminhada. E aí, gente, não vou tomar mais tempo de vocês, já que vocês não têm dúvida. Essa palestra vai ficar gravada. Assim que eu receber a gravação, eu vou colocar o link no YouTube e vou mandar para vocês lá no grupo. Vou jogar o PDF lá no grupo para vocês também. E aí fiquem à vontade para vocês virem quando quiserem, tá? Não precisa vir fazer a assinatura hoje, né? Porque se vier hoje, é ótimo que vocês já aproveitam os online desde então. Mas fala assim, não, mas eu quero participar só no momento que eu tiver o presencial lá na frente. Então, a gente pode esperar lá na frente. A Ana vai entrar de licença, e aí a gente vai entrar de licença para colocar toda a casa em ordem e fazer os encontros presenciais começarem a acontecer. Inclusive as feiras que a gente quer. A gente quer fazer uma feira bem bonita para os finais de ano.
Ou melhor, pro final de ano, né? Que o ano é um só, gente. Mas, depende da Ana, ela quer fazer feira toda semana. Eu falei, não, feira toda semana, não, gente. Isso também é uma coisa importante dizer, tá? Aqui em São Paulo acontece, parece que feira toda semana. E aí você fala, gente, tem público para isso? Não tem. Tem uma feira em cada esquina, todo Mas, empreendedor. Patrícia, eu me empolguei porque o ser humano, ele pensa, o mundo gira em torno do umbigo do ser humano. Mesmo o ser humano que eu aprendo a ser coletivo, mas assim, de vez em quando eu acordo, o primeiro pensamento que vem no meu cérebro, é claro que é só a minha visão. Eu esqueço que existem outros seres vivos e etc. Sou eu no mundo. Então, por exemplo, como é no meu terreno, eu não pensei que eu ia ter que atravessar a rua, que eu ia ter que gastar gasolina. Então, pode voltar, porque é só eu dar um passo, tô dentro. Só eu dar o outro passo, tô fora. Então, aí quer dizer, eu esqueci de pensar assim, né? Poxa, não é todo mundo mora longe, todo mundo tem família, né? E as pessoas cansam, né? Porque ficar numa feira, como a gente fica, parece que passou um caminhão em cima, né, quando você vai dormir, né? Ou quando você está num evento também, porque você dá tudo de si, a energia tua se esgota com o ambiente. Mesmo que seja positivo, tudo positivo, até o positivo te cansa. Lógico que tu fica cansada feliz, mas tu fica cansada, né? Aí, desculpa quando eu penso em mim e esqueço dos outros. Você acha bonito, Ana Tereza? Você acha bonito? Mas aí eu tenho as amigas que me colocam de novo no coletivo. Muito bem. 2 pés no chão. Gente, vamos tirar uma foto? Todo mundo. Vamos lá. Cadê a Amélia? A Amélia é do Kumon, eu vi. A Amélia, gente. A Amélia é um... Eu não sei o que dizer da Amélia. A Amélia é demais. Ela é o suprassumo da cultura brasileira, da cultura japonesa. Ela é aquela mistura que só vivendo e convivendo, porque a energia dela é brilhante. É uma coisa assim... Pensa numa pessoa amorosa, aí tu junta o amor da pessoa, mais a inteligência e o amor dela pelas crianças, O seu filho mais a educação. Essa mulher é uma educação em número, gênero e grau. Então, assim, é um talento assim que quem tem contato com a Amélia só irradia. Então, ela é uma pessoa irradiante. Ela é a pessoa assim que, poxa, o meu filho quer estudar com a Amélia. Ele tá contando os dias para ir para a Amélia. Olha, gente, quanto elogio, fico até sem jeito, né? Nossa, aceita, Amélia, aceita. Gente, já quero a Amélia aqui na minha vida também. Eu vi o Instagram da Amélia lá do Kumon e achei bem legal mesmo. Aliás, o Kumon é uma escola muito, né, top. Aqui em São Paulo é incrível. Metodologia. É tudo de bom, né? Então, bora para a foto, que aí a gente se despede. Todo mundo sorrindo, olhando, que eu vou dar um print screen aqui. Deixa eu ver aqui se ficou toda muito bonita na foto, gente. Tá bom. Todo mundo bonita. Eu vou mandar essa fotinha no grupo, tá? E vou postar lá no stories do Instagram. Pode, gente? Pode. Qual é o seu Instagram, Andresa? É Andresa Bueno Santana. Tem 2, né? Andresa Bueno Santana é o pessoal. O profissional é Andresa Santana Treinadora. Você tá lá naquele Conectando Itajaí? Tô. Tá, eu vou achar você lá e te marco nos stories. Bom, tudo Kumon eu sei, o da Jussi também. Gente, ó, beijo grande para vocês. Beijo, obrigada, Patrícia. Um abraço para vocês, meninas. Tá? Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Boa semana.
para todas.